Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, 1º de agosto. Vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje, dita a lição, a Igreja, reveladora da sabedoria de Deus. Então, nós vemos aí que a Igreja tem um papel aí fundamental de revelar aí a sabedoria de Deus. É isso? Bom, a lição pede para a gente ler Efésios 3, de 7 a 13, né? O que Paulo disse sobre Deus e suas ações nesse texto. Aí, no decorrer da lição, nós vamos responder essa pergunta, né? Bom, Paulo novamente reivindicou o seu ministério, ser ministro, né? Pelo dom da graça de Deus. Esse dom, como o próprio Evangelho, não é concedido por causa do valor do destinatário, ou seja, por causa do valor de Paulo, mas pela graça de Deus. Paulo aí destacou esse ponto, descrevendo-se como o menor de todos os santos. É isso? Então, ele recebeu esse dom, né, da pregação do Evangelho de Deus, né, que foi concedido a ele, não porque existia algum valor nele, algum mérito, né, mas foi pela graça de Deus que ele recebeu esse dom. E ele se destacou aí como o menor de todos os santos. É isso que é relatado em Efésios. E ele faz aí uma progressão aí na compreensão dele, né, de Paulo, como tudo isso aí foi descrito em suas cartas, né, na ordem que elas foram escritas. Então ele começa lá que o início ele reivindicou aí como sendo um status, né, como um apóstolo devidamente nomeado, ou seja, ele começa dizendo que isso é um status, né, você ser como ser um apóstolo, né, divinamente aí nomeado. Depois ele se apresenta aí como o menor dos apóstolos, não é isso? E depois ele diz que nem mesmo sou digno de ser chamado aí apóstolo, não é isso? E depois ele descreve ele como o menor de todos os santos. E se descreve como o pior, ou o principal dos pecadores, né? A gente pode ver esses textos em Gálatas 1, verso 1, 1 Coríntios 15, verso 9, e também 1 Timóteo 1, verso 15, tá? Lá em Caminho a Cristo, na página 64, o raciocínio aí de Paulo bate com essa descrição aqui, nesse livro de Ellen White, No Caminho a Cristo, na página 64, diz o seguinte: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá, a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara, e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos sentimos indignos, né? E sentimos como somos pecadores, né? É isso? Mas é importante que nós se achegamos a Ele, né? E com humildade reconhecemos que realmente somos pecadores, mas Cristo quer salvar cada um de nós, não é isso? Esse é o propósito dele. E aí Paulo escreve lá em Efésios 3, verso 10, o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos principados e nas potestades das regiões celestiais. Essa multiforme aí é rica em variedade, se manifesta de diversos modos, né? Essa multiforme aí. E aí tem duas perguntas aqui, né? Quem são esses principados e potestades e como a igreja anuncia a multiforme sabedoria de Deus a eles? Então aqui esse principados e potestades, que a gente pode reviver lá em Efésios 6, verso 11 e 12, que é descrita como mal, né? E aqui diz que, se assim for a posição da igreja, unificando aí os judeus e gentios, outrora divididos, torna-se aí
para esses poderes na região celestiais um anúncio ressonante do plano divino para o futuro, que é relatado lá em Efésios 1, verso 10, que fala de fazer convergir nele, em Cristo, né, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, ou seja, tudo deve ser convergido, né, em Cristo, não é isso? Tanto as coisas do céu como da terra. Então, esses poderes aí são advertidos de que o plano de Deus está em andamento e que sua ruína é garantida. A própria natureza de uma igreja unificada sinaliza sua derrota final. Então, é importante que, assim como houve a unificação entre os judeus e gentios a partir do momento do sacrifício que Cristo fez, né? Ele derrubou as barreiras que existiam de separação aí e unificou aí judeus e gentios. É isso que ele quer fazer com o povo de Deus também, que nós possamos estar unidos aí em Cristo, né? E todas as coisas convergidas para Ele, para que a igreja seja aí um instrumento, né, de revelação aí da sabedoria de Deus e unificada, né? A própria natureza de uma igreja unificada sinaliza aí a derrota final desses poderes do mal. Isso. E nós devemos estar aí unidos para esse propósito, para a missão que Deus deixou para mim e para você, de divulgar essa mensagem que está no Evangelho, essa mensagem de salvação e vida eterna. Se você não aceitou Cristo ainda, que você ainda tem tempo de aceitá-lo na sua vida. Que você faça isso todos os dias. Aceite Jesus na sua vida. Que só Ele, né, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Que só Ele pode te salvar, pode me salvar e pode salvar a humanidade. E Ele já deu a sua vida por cada um de nós. Basta que agora nós nos acheguemos a Ele e aceitamos esse plano de salvação na sua vida. Que você seja um instrumento, assim como Paulo foi, um instrumento na mão de Deus. Peça a Deus para que você seja um instrumento na mão de Deus, para que você leve essa mensagem do Evangelho, essa mensagem de salvação, essa mensagem de sabedoria, essa mensagem de graça, né, da graça de Deus, para que as pessoas possam realmente conhecer esse Cristo que você conheceu um dia e serem transformadas pelo poder do Espírito Santo na vida delas. Que assim seja na sua vida, na minha vida, e que você seja um instrumento na mão de Deus. É meu desejo, minha oração. Amém.